vídeo de hoje, quero falar sobre uma informação que eu recebi nesta última terça-feira e que eu fiquei assim, na dúvida se poderia ser o nome verídico para esse momento. Dei um Google e de fato essa informação foi confirmada por um portal maior, então vou dar mais os créditos para este portal do que propriamente dizer que é minha informação, tá? Que é no caso o portal Trivela garantiu que o atacante Ezequiel, ponta direita, ponta esquerda, também já jogou mais centralizado, está na mira tanto do Ceará e do Fortaleza, que disputam essa contratação. Além deles, o Coritiba e o Goiás são outros clubes brasileiros interessados no jogador, além do Omiya, esta equipe da primeira divisão japonesa. Tá? Então, são esses clubes os interessados. O Ezequiel, que está em reta final de contrato lá no Sanfrecce Hiroshima, não ficará no clube japonês, ele tem vínculo somente até o dia 31 de janeiro de 2025. O Ezequiel, que é aquele mesmo, acho que vocês vão se lembrar, jogador ex-Cruzeiro, Sport, Botafogo, a melhor temporada dele foi pelo Sport, lá em 2019, no comecinho do ano, ele até inicia a Série B, tinha 4 assistências, pertencia ao Botafogo e foi emprestado ao Cruzeiro, onde acabou sendo rebaixado, né, naquela temporada para a Série B. No futebol japonês, teve-se números muito bons e nessa última temporada acabou tendo uma lesão e infelizmente não conseguiu voltar da mesma forma. Aqui está o mapa de movimentação, alguns pinguinhos, né, do Ezequiel no futebol japonês dessa temporada, atuando principalmente pelos lados, né, meia direita, meia central. Também pode jogar nessa função de um armador, mas eu gosto mais do Ezequiel caindo pelas beiradas. Lembro dele aqui no futebol brasileiro, era um jogador, um ponta muito agudo, que chegava bem na linha de fundo, bons cruzamentos para trás, uma boa finalização também. Naquele comecinho do estadual pelo Sport, ele foi um dos artilheiros. Aqui está o mapa dele pelo Sport na Série B, que fez em 2019, um mapa mais preenchido pela ponta direita. Como ele faz essas duas funções, eu ainda não vou descartar esta negociação por completo. Essa informação que foi confirmada ainda no ano passado, tá? Pelo portal Trivela, no finalzinho do mês de dezembro. Então, todos os créditos para a rapaziada do jornalista Rômulo Giacomin. Então, o Goiás que pode sim buscar um jogador para essa função central do gramado. Para as pontas, eu não vejo a necessidade, já que até o presente momento, com as contratações, acho que o Wesley Garcia e o Arthur Kaique, sendo os dois principais, né, para serem titulares, o Zé Hugo e o Edson Carioca para disputar a posição, e ainda tem os dois garotos da base, o Pedrinho e o Alejandro, para buscar espaço. Então não vejo a necessidade do Goiás, por exemplo, trazer um outro jogador para essa função de um ponto. E o Ezequiel, na minha opinião também, não seria um camisa 10, aquele que o Goiás precisa, por exemplo. Camisa 10 mais clássico, com um passe refinado, de segurar o jogo, não é essa característica do Ezequiel. É um jogador muito bom tecnicamente, tem um bom drible curto, tem boa velocidade, tem uma capacidade de explosão, um fôlego muito grande também, mas não necessariamente aquele camisa 10. Enfim, vamos ficar de olho, não acharia uma contratação ruim não, tá? Muito pelo contrário, seria um excelente reforço para o Goiás nessa temporada, seja para uma Série B, seja para chegar agora no começo do Goianão. E esse mercado do futebol japonês, que oferece bons jogadores agora ficando livres, ao final do mês de janeiro. Até comentei sobre o Eric, por exemplo, uma situação semelhante ao do Ezequiel, ficando livre no mercado já no final do mês de janeiro, tá bom? A última partida do Ezequiel por lá, como eu falei, teve essa lesão, agora ele está voltando, aconteceu ainda no dia 5 de julho, então tem essa questão também de ser um jogador que não atua com frequência há algum tempo, tá bom? Pode deixar a sua opinião também, jogador muito querido no futebol japonês, mas a tendência é que não fique por lá, e tem outros interessados aqui. Terá o destino desta vez o Mirassol para a Série A do Campeonato Brasileiro. Tá? O jogador que, segundo informações do Globo Esporte, acerta um contrato de uma temporada com um clube do interior paulista, e o anúncio deve acontecer ainda nesta segunda-feira. Uma informação surpreendente, já que inclusive até ontem, né, a notícia mais latente envolvendo o David Braz é que o jogador seria atleta do Coritiba. Né? Ele inclusive estava na capital paranaense, não sei se para assinar contrato, enfim, o David Braz, se eu não estiver enganado, que é carioca, né, do Rio de Janeiro. Então, não sei se houve uma investida do Mirassol ou algo nesse sentido. Aliás, ele é de Guarulhos, né, no interior de São Paulo, David Braz. Então, será atleta da Série A. Ele que parece que não, mas foi bem mais titular do que reserva. Dos 21 jogos que ele fez, ele foi titular em 18 deles. Né? O Goiás realizou 38 jogos na Série B do Brasileirão, tendo aí o David Braz como titular
basicamente na metade deles. Só que praticamente no mês de agosto em diante o David Braz sumiu do Goiás, né? O último jogo dele como titular aconteceu ainda contra o Ituano, lá no dia 24 de agosto. Não gostei do David Braz nessa partida, meio lento. O último jogo que ele participou foi contra o Santos. Ainda no dia 7 de outubro, teve aquele afastamento, né, junto com o Galhardo, o próprio Luiz Henrique também, pelo técnico Wagner Mancini, e ele não participou mais das partidas do Goiás, né? Hoje, com 37 anos, acerta esse contrato agora com o Mirassol. Foram 25 jogos no total.